só, pessoal. Blue Beach Boys, Blue Beach Boys, Blue Beach Boys, Blue Beach Boys. Não há limites para sonhar e nosso sonho nunca vai acabar. Quem acredita sempre alcança, nada é mais humano que a esperança. Blue Beach Boys, Blue Beach Boys, Blue Beach Boys, Blue Beach Boys. Na vida é impossível não tropeçar, mas o que vale é ter forças pra levantar. A música dá forças e acalma pra todos os limites superar. Blue Beach Boys, Blue Beach Boys, Blue Beach Boys, Blue Beach Boys. Na vida é impossível não tropeçar, mas o que vale é ter forças pra levantar. A música dá forças e acalma pra todos os limites superar. Blue Beach Boys, 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 Blue Beach Boys. One more time. Pessoal, iniciando mais um programa alternativo aqui na ONTV, 24 horas ligado em você. Hoje estamos aqui com mais um artista músico do estado do Rio Grande do Sul, que está morando hoje em Osório, o meu amigo querido Thiago Duarte. Aí, Thiago, obrigado por ter aceito aí o convite e vamos bater aquele papo especial aqui, cara. Boa noite, pessoal da ONTV Brasil, boa noite, pessoal de Osório, boa noite, Diego Greg. Muita satisfação em estar aqui com vocês, bater esse papo aí sobre rock and roll, é isso aí. Que legal, cara, que massa. Tanto faz, né? Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Porque a gente não sabe qual horário que a galera vai estar assistindo, né, Thiago? Isso é legal, né, cara? E na real agora até meio final de tarde, início da noite, né? Que nós estamos aqui, né? É o boa tarde noite. Bem legal. É uma coisa assim. Boa tarde noite. Boa tarde noite. Boa. Ô, velho, mas que legal. Tu é natural da onde? Já fala um pouco aí da tua infância. Coração do Rio Grande do Sul. E aí tu viveu lá por quanto tempo lá, cara? Basicamente até antes da pandemia. Foi o que? Uns 30... Eu tenho 34 anos, então foi até ali mais ou menos os meus, deixa eu ver, 2019 fiz 30 anos, daí deu 2020. Basicamente até os meus 30 anos de idade. Tu veio para Osório, então foi... Para Osório que ano? Depois da pandemia. Comecei a morar aqui em janeiro de 2022. Agora já faz uns 2 anos que estou aqui. E o motivo que tu veio pra cá, principal, foi? Não, na realidade foi o seguinte, os meus pais estavam querendo viver um pouco da vida deles na praia. Sim. Né? E só que eles ficam transitando na realidade, né? Eles têm uma casa em Praia Azul e eles também têm um imóvel em Torres.
E eles ficam indo pra lá e pra cá, né? Curtindo as duas praias e tudo mais. Sim. E aí tu aproveitou acho pra... que foi mais pela ansiedade, assim, de eu preciso ter a minha vida sozinho, eu preciso começar a minha história sozinho, sair da barra, a saia do pai e da mãe também. A pandemia não me permitia, né, fazer isso ainda, porque, né, claro, eu precisava trabalhar e tudo mais. Sim. Só que daí corria risco de sair do trabalho e voltar para casa e transmitir, né, o Covid, o vírus, né, para os meus pais, numa época que a gente ainda não tinha aí as vacinas, né? Sim, sim. E assim que foi possível ter a questão da vacinação, tomei ali as 3 primeiras doses, né, e aí tu já fui embora. Sim, e tu é formado em? Eu sou formado em farmácia, sim. Eu sou farmacêutico. Atualmente eu trabalho na Panvel aqui da Praça da Matriz, na Major João Marques. E eu sou formado em farmácia pela Universidade Federal de Santa Maria. Sim. E tenho mestrado e doutorado na área de farmacologia. Mais legal. precisamente na parte da farmacologia dos processos oxidativos. Que show, cara, que legal, baita formação, né? Super importante na área da saúde, né? Principalmente aí, né? Sim. E poder contribuir aí nessa área aí para população também. Cara, e me conta aí, cara, como é que foi aí, conta pra mim, né, pro público aí que tá assistindo aí, né? Esse vídeo vai estar disponível depois no YouTube também, né? E na plataforma da ONTV. E aí, lá na tua infância, provavelmente deve ter sido, né? Porque normalmente o músico, né? Ele inicia assim na infância, né? Na realidade, a história é bem atípica, né? Porque na infância eu tive um contato relâmpago com a música. E aí depois foi uma infância normal, assistindo desenho, programas infantis, etc. E tudo mais, né? Na realidade, o negócio começou todo mesmo na pré-adolescência, ali nos meus 13 anos de idade. Sim. Mas antes disso, claro, eu sou uma pessoa que nasceu ali, eu sou de 1989, então a minha infância toda foi nos anos 90, né? E, consequentemente, a criançada daquela época, a juventude daquela época, né, acompanhava as coisas que estavam, né, no mainstream da época, né? Ainda mais aqui no que se trata de Brasil, né? Então os primeiros contatos começam ali, né? E como é que... Mamonas Assassinas, isso aí que eu queria saber, né? E tudo mais. Claro que mais uma coisa como fã do que como alguém que aspira a ser músico, né? Sim. É uma coisa mais assim, que o público da época curtia e tudo mais. Aí depois a fatalidade que teve, né? Então boa parte daquela gurizada migrou para ser fã de outras bandas que estavam despontando na época, né? O Charlie Brown Jr., os Raimundos e tudo mais, né? Sim. Embora o meu estilo de som não seja, né, o mesmo do que dessas outras bandas, né? Sim. Tu é do outro... Tá, mas e aí, o momento que tu teve o primeiro contato, assim, o primeiro contato, na realidade, violão. foi em Porto Alegre, assim, eu tava na casa dos meus tio-avós paternos, né? O tio Raimundo e a tia Vilma, eles não estão mais aqui, que Deus abençoe eles. Sim. E na época o tio Raimundo tinha uma gaita ponto. Oh, que legal. E claro, eu nunca teria, né, uma aptidão para tocar gaita ponto, mas quando eu era pequeno eu ficava lá futricando nos botãozinhos da gaita ponto e tudo mais. E aí ele também tinha um violão e eu também batia com a mão nas cordas para tentar fazer um som, embora não sabia como é que fazer uma nota, não sabia nada, né? Criança, 6 anos, 7 anos de idade. Naquela época eu estava mais preocupado em ver se o Seiya ia derrotar o Saga de Gêmeos, né? As Cavaleiras do Zodíaco até o fim, né? Legal. Mas aí depois eu comecei mesmo quando o meu melhor amigo de infância, ali no final de 2002, início de 2003, me deu uma coletânea do Black Sabbath. E aí dali que tu... O resto é história, né? Sim.
Ali que tu daí foi capturado pelo rock and roll, então. Eu quis deixar o cabelo crescer e me trancava no quarto ali com 13 anos de idade, botava o volume 4 estourando e imitava os trejeitos do Ozzy, via os vídeos do Ozzy ao vivo com o Black Sabbath na fase solo, tentando simular até a voz anasalada dele. Tanto é que hoje atualmente eu tenho aí um projeto, um tributo ao Black Sabbath aqui em Osório com músicos da cena de Osório, que é o Meg Sabbath, né? Meg Sabbath, tamo ligado aí, Meg Sabbath, e baita banda também, né? E aí tá, mas aí tu formou alguma banda naquela época lá? Sim, bem sim. Na o primeiro projeto, assim, a coisa foi bem absurda, porque foi um negócio muito de adolescente, assim, tinha um amigo meu da infância, o Bruno Fontana da Silva, ele fazia aula de guitarra na escola Musiales. E aí foi um negócio assim, ele fez uma única aula, ele não tinha feito mais nada, entendeu? Ele fez assim, e aí, cara, tu comprou uma guitarra? Comprei uma guitarra, né? Tá fazendo aula, tô fazendo aula, né? Sabe tocar? Não. Então bora fazer uma banda. Foi um negócio assim, totalmente esquizofrênico, assim, um negócio muito... Bem maluquinho, né? Muito louco, assim, sem projeto nenhum, sem nada, e é isso aí. E na época, assim, tipo, basicamente a banda era eu e ele, não tinha um baixista, não tinha um baterista, não tinha nada, só que a gente tava muito com vontade de fazer alguma coisa e já se parou a fazer umas gravações lo-fi no computador, usando Audacity e tal e tudo mais, né? E aí pegavam as músicas cover para fazer isso? No início foi assim, né? O nome dessa banda que a gente criou era The Hip Rockers, né? Daí, o que acontecia? Na época, a gente estava muito sob influência do que rolava de internacional e nacional na pop rock, porque a gente pegou o finalzinho da pop rock. Sim. E depois foi ouvir as coisas da Atlântida, mas naquela época a pop rock estava no auge, né? Então, muita coisa que hoje a gurizada, a geração Z acha que é clássico, que virou histórico, né? Mainstream, cult, sei lá, e naquela época era novidade, tipo, o By The Way do Red Hot Chili Peppers, o Toxicity do System of a Down, 2002, basicamente, ali, 2002 que começou todo o negócio, né? Oasis, Foo Fighters, né? Que eram as bandas que estavam estourando na época, que já era digamos, foi o Led Zeppelin, o Deep Purple do nosso tempo, foi esse tipo de banda. Tinha White Stripes também e tudo mais. Embora o Bruno acompanhava mais as tendências da atualidade. E eu, no que comecei com Black Sabbath, era só negócio antigo. Era só Led Zeppelin, era Beatles, Stones, The Who. Aí era uma coisa mais rock and roll clássico, né? E aí a gente ia colocar o nome de The Hip Rockers, os roqueiros hip, embora a gente não fosse hip, né? Mas para ter um contexto, assim, né? Das influências do que a gente ia levar, né? Para o som e tal. E aí no início a gente começou a fazer muita cover tanto do System of a Down quanto do Black Sabbath, né? A banda que ele mais curtia era o System of a Down e eu era o Black Sabbath. Daí depois a gente começou a fazer o nosso material autoral e tudo mais, só que, claro, com a habilidade musical e técnica que a gente tinha na época, a coisa era bem mais simplória, era uma coisa mais calcada ali pro rock alternativo, pro Foo Fighters, pro Nirvana, né? A sonoridade, por assim dizer, do negócio, né? Sim. E aí aos poucos a gente foi agregando mais gente pra tocar. O meu melhor amigo da infância que me deu a coletânea do Black Sabbath depois, 2 anos depois ele entrou na banda, né? E sempre os The Hip Rockers sempre foi ali um trio ou então um quarteto. Só que era muito difícil naquela época, com 13, 14 anos de idade, tu conhecer alguém que tocasse bateria em Santa Maria. Naquela idade era muito difícil achar alguém que curtia isso. Quando tu achava, o cara já tinha 3, 4, 5 projetos, não tinha tempo pra lidar com o outro e ainda tinha que estudar, né? Porque oitava nessa série, idade, né? Ensino médio, aquela coisa toda. Então, as formações, assim, quando muito, tinham baixo, na maioria era eu no vocal e
2 amigos fazendo violão e guitarra, entendeu? E aí vocês fizeram alguns shows na época, assim? Foi... Os The Hip Rockers foi assim, ó. Na época, como era um negócio meio pré-adolescente, adolescente e tudo mais, acho que até hoje, em qualquer lugar, né, você não tem permissão para tocar numa casa noturna se não tem no mínimo 18 anos. Ah, sim. Então... Mas na escola, assim? E na escola era uma coisa assim que não chegavam a incentivar muito na época. Não proibiam, mas não tinham um incentivo para ter uma banda e ir lá e tocar. Isso na realidade existia mais em colégios assim, escolas estaduais, né? Mas nas escolas particulares, como no caso que eu estudei num colégio de freira, esse tipo de coisa assim, colocar um grupo para tocar um som, fazer um show com 2, 3 musiquinhas, isso só foi ter logo depois que eu me formei no ensino médio, né? E me diz uma coisa, o The Hip Rockers, ele criou alguma autoral? The Hip Rockers tem pela expressão, uma porrada de material autoral. Mas e tu tem alguma que tu toca ainda hoje? Ainda hoje. Tu gostaria de fazer ou... Tem, acho que tem aqui. Quer fazer então? Uma coisa. Isso aqui é de 2004, eu acho. My Guitar is Only for Me, minha guitarra é única pra mim, é um som de 2004, né? E a gente gostava muito de fazer os nossos CDs, né? Nossos CD demos, ou então discos, enfim, lo-fi que a gente gravava, e essa aqui era do 5º, né? Porque a gente fazia em média 2 CDs por ano, né? Que legal. Lo-fi e tudo mais, né? E tudo as letras em inglês e na raça, às vezes nem gramaticalmente certo, né? Mas a gente fazia. E essa aqui, então, é do 5º disco, na época. When the sadness fool me and the fingers go moving, only have a finger that I really made. All my sorrows are gone when I sit in my bed and play my guitar. I don't know sound that makes me quiet, and I'm feeling good and lost my soul. I can myself be. But my guitar is only for me. Pass every day, sad when I stay. That damn that school. My guitar isn't only for me, just a simple tool. My guitar only a fool. I'm playing and crying, but I don't wanna be dying. I only want to play and try. And lost my soul, I can myself be.
only for me. Lost my soul, I can myself bear. My guitar is only for me. Fazia uns 4, 5 anos, eu acho que eu não tocava isso aqui, então. É mesmo? E a letra é tua? Essa aí eu fiz quando eu tinha 14, 15 anos. Super novo. A maioria das letras daquela época eram 90, 95% era em inglês, era eu que escrevia. Se a gente teve 2 ou 3 em português, foi muito. Na realidade, a questão de compor em português surgiu depois desse som aqui, acho que 1 ano mais tarde, depois quando começou o outro projeto que eu tive, que foi os Beatles, no caso. Ô, cara, e como é que era a cena lá, quando tu morava lá em Santa Maria? A cena em como Santa é que Maria funcionava, é o seguinte, cara, a cena em Santa Maria, ela tem uma tradição, ela começou, bem dizer, a cena em 1983, lá, sim, com um power duo de rock progressivo chamado Quintal de Clorofila, tá? Eles gravaram um único disco, eles não têm outro material, é um único disco, e aí era uma banda assim que, era uma sensação na época, né, porque ali no final dos 70 e início dos 80, como o Brasil era muito atrasado no que diz respeito ao que vinha de influências lá da gringa, no início dos anos 80 a gente ainda tava com essa coisa do som progressivo ainda, né, no Brasil. Sim. E aí o Quintal de Clorofila foi um expoente dessa levada meio progressiva, o estilo Yes, o estilo Genesis, que tinha, sim. né? Mas a diferença principal, digamos, se tu querer comparar Porto Alegre, né, ou então a grande maioria das bandas que tem no Rio Grande do Sul com Santa Maria, é que a cena lá, enquanto em Porto Alegre tu tem essa questão cultural dos anos 50 e 60 no rock gaúcho da década de 80, na década de 80 e 90 em Santa Maria a coisa era muito mais calcada no hard rock dos anos 70, né? Sim. Então, nas bandas da nova onda do metal britânico do final dos anos 70 e início dos 80. E aí em 80 tinha bandas como a Nosset lá, tinha a Fuga, que inclusive a Fuga despontou um vocalista aí, né, o grande Pila Croce, né, que tem carreira solo por lá, já tem 4 discos na carreira solo dele. A Fuga lançou 2 LPs, um em 90 e outro em 93. Sim. Né? E depois, isso foi durante ali, os anos 80 e 90, muito essa questão do hard rock, com influências progressivas, com som pesado e tal. E depois do final dos 90 para o início dos 2000, o que a cidade ficou tapada de bandas ao estilo grunge, rock alternativo, muito da questão do punk HC. Santa Maria tem uma ampla gama de bandas de punk HC, tem a Tarja Preta, Rédea Solta, Tijolo 6 Furos, Sim. 7 Palmos, Malditos Jovens do Reggae, inclusive, né, que eles usaram aquela expressão do programa do Fudence na MTV, né? E a grande, e aí tem agora tinha os espaços assim, era para tocar e tal, os bares, como é que era para essa cena toda? Assim, teve várias gerações de espaços em Santa Maria, né? Eu peguei assim, pode dizer, a última grande leva de
A nossa cena tá forte atualmente, lá em Santa Maria, mas ela poderia estar bem mais, né? Ela já foi bem mais forte quando, digamos, eu comecei a tocar publicamente lá. Sim. Ali entre 2011 e 2010, né? Acho que foi os últimos anos, assim, os últimos grandes anos da cena de Santa Maria. E daí a gente tinha a boate do DCE, a tradicional boate do DCE, que existia desde 72. Sim. Era uma boate pertencente ali à Universidade Federal de Santa Maria. Tinha o The Groove, que era um outro bar também que ficava na rua Ângelo Guglione. Tinha o Boteco do Rosário. Sim. Tinha o Havanas, que também foi um lugar que foi construído num lugar onde primeiramente era um grande galpão que se guardava coisas, estoques, armazenamento de alguma coisa, enfim. Depois virou a sede dos gremistas de Santa Maria, onde os gremistas se reuniam para olhar jogo. Sim. E aí virou o Havanas, e aí locavam o Havanas para fazer vários shows, assim, de sexta e sábado. Tinha as matinês de domingo, de tarde, colocava 5, 6 bandas das 5 horas da tarde até as 9 horas da noite para tocar, né? E foi um espaço que movimentou bastante. Foi, assim, ali, ó, como é que eu posso dizer? O grande momento da minha vida com a cena de Santa Maria foi ali entre 2008 até mais ou menos 2012, aí depois e aí começou a enfraquecer, sabe? Mas eu acho que enfraqueceu de vez ali entre 2018 e 2019. Ah, e me diz uma coisa, foi nessa época aí do Havana, né, que tu falou, né? Havanas, isso. Foi nessa época aí que eu conheço mais a tua banda, que é a Beatles, assim, né? Os sons do Beatles que tu toca atualmente, hoje. Foi nesse momento lá que tu... Não, os Beatles começou foi assim, a história do Beatles? Os Beatles foi totalmente ao aleatório. Foi um negócio assim, eu tinha um vizinho que morava do lado da minha rua, né? Eu vi ele crescer, a gente sempre teve 5 anos de diferença de idade, José Manuel. E ele ia lá em casa para jogar videogame, assistir desenhos japoneses, aquela coisa toda, né? Enfim, e aí aquela coisa de moleque, aquela coisa de adolescente e tal e tudo. A gente criou sem que o Hermes e o Renato soubessem, nós que criamos, na realidade criamos não. Nós somos depois, quem criou isso tudo foi o pessoal lá que fez o Fátima Feira da Fruta, né, com as redoblagens e tal e tudo. Sim. Mas o José ia lá pra casa e às vezes no tédio a gente pegava uns clipes antigos de banda e começava a tirar o som e dublar falando bobagem por cima das letras. E aí uma vez a gente pegou um clipe dos Beatles tocando no Ed Sullivan. Sim. E aí começou a fazer uma versão pornográfica de She Loves You em cima, em português. Sim. E aí naquela época assim, aí a gente avacalhou e botou os Beatles, né, quando fez esse vídeo e tal e tudo. Daí assim, cara, eu falei pra ele assim, porque o José ele fazia aula de percussão, porque ele tocava bumbo legueiro no DTG, que era um departamento de tradições gaúchas, do Clube Recreativo Dores, lá em Santa Maria. E eu já tocava e tal, tinha um negócio com os hip rockers e Sim. Ali em 2005 que começou a cair um pouco a produtividade, os ensaios dos hip rockers, que era ensino médio, todo mundo tinha que estudar. E aí do Beatles vocês criaram E aí assim, cara, os Beatles assim... E essa essa que tu mencionou aí dos Beatles aí, tu toca ainda hoje? O quê? Essa aí que tu fizeram ali a tirada ali com a música do Beatles? Não foi gravada, né? Sonhos, e eu nem lembro mais da letra. Sim. Eu nem lembro mais. Foi assim um surto coletivo, né? Daí, tipo, aí eu falei pro José, a gente tá fazendo isso, e a gente fez pra uma meia dúzia de som, né? Sim. Nem vou falar aqui, né? Mas enfim, a gente fez com o She Loves You, com From Me to You, com a Wanna Hold Your Hand, Hard Day's Night e tal. Sim. Só que aí a gente percebeu que, tipo, ia ser um negócio muito, muito interno nosso. A gente nunca ia conseguir tocar pra ninguém, a não ser pra nós mesmos. Aí eu, cara, vamos parar de palhaçada.
Quer dizer, vamos continuar com a palhaçada, mas vamos fazer a nossa palhaçada, né? Daí a gente começou a desenvolver material autoral, com um humor completamente pastelão, nonsense, não era para ter um sentido as letras, né? E olha que naquela época eu nem conhecia o Monty Python ainda, mas a questão acabou virando um Monty Python musical, né? Legal. E na minha cabeça, assim, a gente queria ser alguma coisa tipo, vamos ser os filhos dos Mamonas, entendeu? Uma coisa assim. Sim. E aí um ex-companheiro meu de The Hip Rocker se juntou com nós uma semana depois. E aí ele foi pro violão, eu fui pra guitarra, e esse meu vizinho, José Manuel, ele foi pra percussão. Só que ele não tinha instrumento de percussão, e a gente não tinha bateria, e a gente tinha que improvisar, fazer tudo roots mesmo. Sim. E aí assim, já que o Pink Floyd gravou com um cachorro num disco, e depois que os Beatles usaram literalmente um pente, uma folha de papel para fazer efeito em Lovely Rita no Sgt. Peppers, por que a gente não pega uma bacia e usa como bateria? Sim. E foi isso, era guitarra, violão e bateria. E as primeiras músicas a gente gravava também tocando na rack do PC, aqueles móveis que tu colocava monitor e teclado e tudo mais. E acho que em um dia a gente gravou todo o primeiro disco. Um dia. Porque foi metade cover, 5 músicas dos Beatles, na realidade 4 dos Beatles e aquela versão de Menina Linda do Renato e seus Blue Caps. E depois 5 autorais, sendo que uma era só um solinho repetitivo de 1 minuto aqui. E aí até depois, anos depois, quando eu fui colocar essas coisas no Spotify, eu tive que transformar o primeiro disco num EP e te dar todas as músicas dos Beatles pra não dar problema, né? Sim. Direito autoral e com certeza. coisa do tipo, né? E aí, alguma do Beatles, tu faz pra nós aí? Eu vou querer fazer alguma coisa dos Beatles, digamos, mais séria em contrapartida às primeiras músicas, tá? Sim. Então, eu acho que eu vou tocar uma música do nosso terceiro disco, Labirinto Mental. Quem quiser ouvir e curtir o disco, tá lá no Spotify, de 2007. Essa aqui se chama Já Cansei, então. Beleza, manda ver então. 1, 2, 3 e... Já cansei de aprender coisas que eu não vou usar. Eu só queria parar o tempo pra pensar. Porque tudo é assim, certo ou errado. Porque tudo tem um fim, assim ou assado. Cansei de ouvir tantas reclamações que abalam as nossas mentes e os nossos corações. Tudo isso é tão confuso. Um dia tenho que parar e resolver esses problemas quando o dia terminar.
pensamento surge em minha cabeça cheia de confusões que abalam as nossas mentes e os nossos corações. Tudo isso é tão estranho. Um dia tenho que parar e resolver esses problemas quando o dia terminar. Já cansei de aprender coisas que eu não vou usar. Eu só queria parar o tempo pra pensar, porque tudo é assim, certo ou errado, porque tudo tem um fim, assim ou assado. Cara, que massa. Essas letras são tuas, né? A maioria, né? Das músicas, são, né? São todas minhas. Uhum. Sim. Ô, cara, e aí, depois dos Beatles, tu teve mais uma banda, né? Os Blue Beach Boys. Né? Blue Beach Boys. Que na realidade não tem nada a ver com os Beach Boys dos anos 60, né? A gente é uma piadinha recorrente que a gente fala, né? Às vezes com o pessoal nos shows, nos programas, né? Nos rádios e tal. E a gente não tá querendo aí, né, plagiar ninguém, na realidade. Sim. Acontece que foi o seguinte... Vai, fica à vontade, toma uma água aí. Garganta seca não dá pra falar, continuar falando. Até 2007, a gente tocava, assim, em eventos privados, era show para amigo, familiar, né, o pessoal curtia o nosso som ali, gurizada da rua, etc. Mas aí, dia 13 de fevereiro de 2007... a gente recebeu um convite do proprietário de um bar em Praia Azul. Essa praia é uma praia que ela é pertencente ao distrito de Arroio do Sal, né? E ela é colada a outras praias pequenas. Se tu pega o acesso pela Estrada do Mar, tu passa por Rondinha Velha, Balneário Atlântico e Praia Azul. Sim. E na época tinha um bar chamado Quebra-Mar, bem na entrada da praia, né? Que o proprietário se chamava Luiz Reinaldo Ceruti, se chama Luiz Reinaldo Ceruti. Sim. E ele viu um ensaio nosso, porque na época os meus pais estavam alugando casa, né, eles ainda não tinham construído a casa na praia. Sim. E eles alugaram uma casa que era bem na frente do Quebra-Mar. E a gente ensaiava os Beatles, né, no caso, 2/3 da banda, porque o José Manuel era menor de idade, e a mãe dele ficava preocupada em deixar o piazinho solto com a gente na praia, né? Sim. E aí, na época, eu e o Ricardo, que era outro membro da formação original, a gente ensaiava na frente de casa. Ele ouviu o nosso ensaio, ele gostou, e numa festa da prefeitura que teve trio elétrico lá na frente e tal, e tudo no início do ano, ele chegou para nós e nos convidou, porque ele estava fazendo uma reforma no bar. Aquele bar já existia, na realidade, desde 2004, só que ele estava reformando o bar, ele ia recomeçar o bar em Praia Azul. E aí... a gente, bem dizer, inaugurou a gente fez o primeiro show da reinauguração do bar, no dia 13 de fevereiro. A gente foi lá, na época a gente estava com 2 discos já, eram os Beatles e Zoológico Urbano, o segundo. E aí a gente foi divulgar esses sons e tocar as covers que a gente estava tocando na época, Mamonas, Beatles, até uma coisa de Paralamas a gente tocava na época. Sim. Né? E aí nesse show aí teve um amigo meu em comum com o pessoal do bar ali, que era o Genésio Macedo Barão, né? Ele é formado em jornalismo, atualmente ele é funcionário público lá em Porto Alegre, né? Embora eu não saiba mais ou menos qual é o setor dele lá. Sim. E ele assistiu o show e ele ficou pilhado em ter uma banda e montar um projeto musical, né? E aí eu chamo ele de Júnior, porque o pai dele também se chama Genésio, né? Então o Júnior me convidou para fazer um projeto, né? Só que a vibe do Júnior era punk rock, era Ramones, Sex Pistols, Clash, né? E aí
E se tu pegar a discografia do Ramones ali, tem muitas músicas que tem uma influência ali da surf music e tal, e tudo mais, né? Tem versões de músicas da surf music. Sim. E então, surf music, punk, né, Praia Azul. Então a gente batizou o nome da banda The Blue Beach Boys, que seriam os garotos da Praia Azul, os garotos que frequentavam a Praia Azul, né? Tá aí então, porque... É isso, daí, no início, sim, o repertório era bastante com influência de Ramones e tudo mais. Aí lá pelo 2010, 2011, a gente começou a agregar o rock gaúcho na nossa sonoridade. Só que para justamente evitar problemas de logística e tudo mais, que começou como um trio, e aí para facilitar as coisas a gente acabou transformando só num power duo. A gente é um duo que faz punk rock acústico, bem dizer. Nós dois fazendo voz e violão, bem dizer. Sim. Só que na realidade ele é o vocalista principal e eu faço ali segunda voz, entendeu? Compus algumas coisas dos Blue Beach Boys, mas a grande maioria das coisas dos Blue Beach Boys é de autoria do Genésio Barão, né? Do Júnior, né? Sim, sim. Eu sou o Keith Richards do Blue Beach Boys. Show. Quer fazer alguma dessa época sim, aí? Sim. A gente tem um som chamado Um Pouco de Chá. Esse som foi composto inicialmente em 2007. Aí os Beatles gravou antes que os Blue Beach Boys. Sim. Aí depois, em 2010, a gente entrou em estúdio e gravou uma versão acústica. E agora, a última vez, em 2020, a gente regravou para um disco inteiro lá no Dub Studio, em Porto Alegre, né? Sim. Inclusive, esse disco, o nome dele é O Importante é Fazer. Tá no Spotify, quem quiser ouvir lá. Sim. E esse som se chama, então, Um Pouco de Chá. Então vamos lá, Um Pouco de Chá. Esqueça suas mágoas, como você esqueceu o seu valor. Saia para fora de casa, visite algum lugar e pare com a ideia idiota de se matar. Não pense que tudo é uma merda. Temos mais coisas pra fazer. Então largue a droga da faca e tome um pouco de chá e se acalme para viver. Sua garotinha ingênua, você não percebeu. Quem está a fim de você pode estar ao lado seu. Sua garotinha ingênua, você não percebeu. Quem está a fim de você pode estar ao lado seu. Tome um pouco de chá, esqueça suas mágoas, como você esqueceu o seu valor. Saia para fora de casa, visite algum lugar e pare com a ideia idiota de se matar. Não pense que tudo é ruim. Temos mais coisas pra fazer. Então largue a droga da faca e tome um pouco de chá e se acalme para viver. Sua garotinha ingênua, você não percebeu. Quem está a fim de você pode estar ao lado seu. Sua garotinha ingênua, você nem percebeu. Quem está a fim de você deve estar ao lado seu. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
Oh, 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 oh. Alright, baby, come on, rock and roll. Sua garotinha ingênua, você não percebeu. Quem está afim de você pode estar ao lado seu. Aê! É uma coisa meio repetida, porque é na vibe dos Ramones, né? Uhum. Então, é isso aí. Bem legal, cara, que massa. Tem Bubblegum, né? Uhum. E aí fizeram a abertura do bar lá, tocando no caso, os Beatles abriram o quebra-mar, né? Os Blue Beach Boys tocou menos em relação aos Beatles, né? Beatles. Acho que foi no bar, a gente tocou que fizemos uns 3 shows inteiros, e depois num show solo meu em 2019, o Genésio estava me visitando, ele acabou assistindo o show, e no meio do show, assim, relâmpago do nada, eu chamei ele pro palco e aí a gente fez um pocket show, assim, dos Blue Beach Boys. A gente acabou tocando uns 3 sons ali no intervalo do meu show solo, né? Sim. Ô, cara, eu tenho uma curiosidade que pode ser interessante a gente conversar sobre aqui. A galera comenta muito a tua semelhança com o Beto Bruno, cara, sim, o vocalista do Cachorro Grande. Viagem, Aconteceu alguma coisa assim? Não, na realidade foi o seguinte, eu sempre fui muito fã da Cachorro Grande, né? Eu fui em 8 shows dos caras, inclusive vi a abertura deles pros Rolling Stones no Beira Rio, que foi uma noite histórica, né? Nunca subiu no palco pra cantar com ele? O que acontecia? Eu não subia no palco, mas eu tava sempre colado na primeira fileira dos shows, né? E por tabela, por estar sempre ali colado, eu comecei a me dar bem com os caras. Sim. Sabe? Comecei a criar uma relação fã-artista que também começou a beirar pro campo da amizade, entendeu? Sim. Então o que acontecia? Às vezes eu ia nos shows da Cachorro e o Beto alcançava para mim microfone para terminar som, ou então completar frases, enfim, né? Às vezes ele tomava uma garrafa de vinho no meio do palco e largava metade da garrafa para mim depois. Legal. E aí a gente foi trocando figurinha nas redes sociais. O Beto Bruno eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? O Beto Bruno, ele é um stalker meu nas redes sociais. É engraçado porque, tipo... Ao invés de tudo... Cara, 8 em 10 postagens o Beto Bruno tá dando like lá, e comentando. Uma vez eu fui numa loja de discos em Santa Maria, né? Eu fui comprar aquele Speak of the Devil, é um disco ao vivo do Ozzy dos anos 80, só tocando clássicos do Black Sabbath ao vivo. E tinha uma coletânea dos Stones atrás, no fundo, na prateleira, que é aquele, acho que é Hot Rocks o nome, é um disco de 64 até 71 as músicas. E aí o Beto me larga um comentário assim, né? Larga esse Ozzy de uma vez e vai me pegar aqueles Stones que tá atrás da prateleira, não sei o quê. E ele já foi, assim, em posts da Álcool Falantes, comentar, dar parabéns pelos sons e tal. Então eu tenho uma relação de camaradagem muito legal com o Beto. Ele é mais fã teu do que... Ou tá bem parelho o negócio. Ou tá parelho, né? Tu fã dele, ele mas na realidade eu comecei a usar isso aqui por causa que ali no meio do ensino médio eu tava obcecado pelos anos 60, eu tava obcecado pela Jovem Guarda, eu tava obcecado pela invasão britânica, pelas bandas de terno, Beatles, Stones, The Who, Yardbirds. Eu olhava aqueles vídeos do Keith Richards com os Stones tocando no programa Hollywood Palace. É um programa que era apresentado pelo Dean Martin no final dos anos 50 e início dos 60. Sim. E aí eles foram lá divulgar o primeiro disco, na época, o 64, o England, a versão americana do primeiro disco, que é o England's Newest Hitmakers, né? E aí, Keith Richards está usando uma boina dessa, aí pega um show dos Beatles em 65, John Lennon tá usando uma boina dessa. Então eu comecei a usar por essa influência. Claro que acabou pegando aí a Cachorro por tabela, porque eles também têm a estética, né, dessas bandas, né? Sim, sim. Só que deu a casta semelhança, né?
eu e o Beto Bruno, a gente tem mais ou menos o mesmo biotipo ali, né? O gordinho da selva. Então a gente acabou, né? Ficando aí com essa semelhança. Ô, cara, tá massa essa história aí, essa identificação aí, né? Entre... O Gross às vezes faz live no YouTube também, eu apareço e larga. Grande Thiago Duarte, não sei o quê. Eu tenho muita sorte de ser amigo dos meus ídolos, entendeu? Que legal, que legal. Muita sorte de ter esse tipo de conexão. Marcelo Gross também, uma agora grande figura. Agora mesmo tá saindo pela Maleta Discos, né? Agora no início dos anos 2020 aí teve um relançamento de vários discos da Cachorro em vinil, né? E eles estão saindo tudo quase por essa Maleta Discos. Aí agora tá rolando pré-venda. As próximas horas serão muito boas, que é o segundo disco deles, né? Sim. Foi essa semana, já teve anúncio, já larguei, já fiz a minha pré-venda. Então. Ah, legal. Ô, cara, e a tua chegada aqui em Osório, como é que foi, assim, a recepção? Como é que tu achou e se envolveu, começou a se envolver com a cena, cara, aqui de Osório, uma coisa, cara, quando eu cheguei, parcerias? Quando eu cheguei aqui, eu tava feliz por estar conquistando meu espaço próprio, minha vida para morar, enfim, meu trabalho e tudo mais, né? A minha vida pessoal própria. Mas por contrapartida eu tava musicalmente bem deprimido, porque para mim parecia que ter saído de Santa Maria e mudado para Osório parecia que tinha terminado tudo. Tipo, o sonho acabou, entendeu? Sim. Eu tive que deixar álcool falantes lá, tive que deixar os Beatles lá. Não sabia o que ia ser dos Beatles. Sim. E daí eu só podia contar com os Blue Beach Boys. A gente tem o projeto, mas agora que o Genésio ele é pai também, ele vai ficar nessa função de pai em tempo integral ali, até mais ou menos quando a filha dele tiver uns 5, 6 anos de idade. A gente depois retomar alguma coisa, entendeu? Sim. Então, tipo, eu me senti... eu comigo mesmo contra o resto do mundo. Eu e meu violão contra o resto do mundo, entendeu? E pra tu fazer show solo, pelo menos nessa coisa do rock, né? É muito fácil quando tu é de outro nicho, né? Quando tu é de sertanejo, ou quando tu é do funk, quando tu é do rap. Mas pra fazer um show de rock solo, ainda por cima acústico, sim. A probabilidade de tu encontrar espaço para tocar é quase escassa, assim, sim, sabe? É bem pequeno. E aí eu tava deprimido, eu acabava, pelo menos eu vou ficar fazendo minhas lives no domingo no Instagram e tudo mais. Mas aí um dia eu tava num bar aqui de Osório e encontrei um amigo meu hoje da cena, o Vinícius Cardoso, que a gente conhece ele como Civ, né? Sim. E o Civ que me apresentou o pessoal ali na época. Tinha outros músicos aqui da cena de Osório. Na época existia a banda Loura e os Josés. Né? E foi pela Loura e os Josés que eu conheci o Pedro Fiorelli, que é o baterista de Osório. Ele praticamente sim. O Pedro é baterista em todas as bandas, né? E o Cime é meu primo, cara. O Vinícius, legal. Vinícius é meu primo. E aí foi através deles assim que eu conheci o Pedro e tal e tudo. Só que ainda assim eu não tinha tido a conversa com o Pedro, vou remontar os Beatles em Osório. Não tinha tido isso. Só que aí o Civ me convidou para um rolê que ia ter, né, uma festa, um evento que ia ter no Bar da Meg. Foi no dia 6 de agosto de 2022. Sim. E era um evento que ia ter 2 bandas tocando. Eu não lembro qual era o nome da primeira. Eu lembro o nome da segunda, Gato Vesgo. Sim. A Gato Vesgo tocou direto aí na cena de Osório e tudo mais. E eu acho que era Leste Wonder e Gato Vesgo, as duas bandas, ou era outra banda, eu não sei agora, não lembro. Sim. Mas daí era um evento que ia ter no Bar da Meg no dia 6 de agosto. E aí o palco ia ficar aberto entre o show dessas 2 bandas para quem quisesse tocar alguma coisa por lá, né? Aí o Vinícius me emprestou a guitarra dele, a Epiphone lá. E daí, beleza, eu vou fazer o meu primeiro show solo depois de 3, 4 anos enclausurado dentro de uma casa por causa da pandemia. Né? Sim. E não esperava estar tocando de novo ao vivo, então
Foi muito emocionante pra mim ter feito aquele primeiro show da Meg, ainda que eu não tivesse sido pago, não tivesse recebido nada. Sim. Entendeu? Eu fiz 12 sons lá, eu fiz acho que 6 autorais ali dos meus trabalhos solos, dos meus discos solo, e 6 covers, e o pessoal curtiu, fui bem recepcionado e tudo mais. Aí fui conhecendo o pessoal da cena, fui me inteirando e tal e tudo. E aí eu queria manter os Beatles ainda, né, cara? Eu não queria deixar a peteca cair, porque foi uma coisa que eu prometi pra mãe do José Manuel depois que ele faleceu. Que eu ia terminar a banda, na realidade, quando o José faleceu. Pra mim não tinha mais sentido nenhum continuar com os Beatles. E ela me falou, não, tu vai continuar com os Beatles e tal. E o José não ia querer que tu tivesse terminado o projeto por causa dele e tudo mais, né? Aí eu prometi pra ele que enquanto eu estivesse aqui eu ia manter os Beatles, o projeto que eu tive com ele, em atividade. Vamos ver até quando eu vou conseguir, mas é isso aí. E aí... Conseguiu formar os Beatles aqui. E aí eu pensei assim, pô, o Rafael, que toca comigo na Alto-Falantes e tocava comigo nos Beatles na época, tá morando em Santo Ângelo. O Gilberto, ele tá mais focado em se formar e começar a carreira dele profissionalmente, ali como professor de educação física. Então é o seguinte, eu vou pedir permissão pros caras que tocavam comigo em Santa Maria nos Beatles pra recomeçar a banda aqui em Osório. E aí consegui o aval ali dos guris, os guris foram super gente fina comigo, né? E aí então eu peguei na época o baixista da Gato Vesgo, o Maurício Martins, eu falei com ele, e mais o Pedro, para formar aí os Beatles, né? Eu remontar os Beatles. E aí 2 meses depois do meu primeiro show aqui em Osório, tava montado os Beatles, só que finaleira de ano, correria, já não tinha como a gente fazer muita coisa. Então o projeto começou a rolar de vez no início do ano passado, né? Daí Maurício saiu porque se mudou para Porto Alegre, a Ellie Grabia assumiu o lugar dele no baixo. E por enquanto a gente segue nessa formação. Ano passado a gente conseguiu fazer aí, em média de 6 a 7 shows em Osório. Eu lembro que a gente teve um momento ali no Big House, a gente tocou juntos ali, né? No Rockin' Big. Arrego Beleléu, Beatles. Arrego Beleléu, Beatles, tinha mais uma outra banda, eu não lembro. Eu não lembro qual foi, mas então eu lembro desse evento ali, que é o Rockin' Big, que é um projeto bem legal ali no Big House. Nós fizemos 3 Rockin' Bigs, um como participação de jam, a gente não era do cast do evento, a gente não estava nos headlines ali. E depois a gente fez... Não, na realidade a gente fez 4 Rockin' Bigs, a gente fez 2 participações como jam e 2 shows como cast. Legal. E vocês, o Alto-Falantes, tu tá com formação aqui também ou não? A Alto-Falante se mantém lá em Santa Maria. A banda continua, mas ela tá uma coisa meio Graforrest, Larmônica, fez chicletes. Que os caras se reúnem para fazer shows esporádicos, inéditos e coisa do tipo. Mas a gente não terminou com a banda, entendeu? Ela só tá com uma rotina de atividades mais esporádica. Daí o que acontece? Em 2023, finalmente, né? Depois de 4 anos desde o último show tinha sido 20 de outubro de 2019, antes da pandemia. E aí a gente... Ontem fez 1 ano do nosso show de retorno aos palcos. A gente tocou 2 vezes no Caverna Rock, que é um estabelecimento lá de Santa Maria. Tocamos em fevereiro, tocamos em julho. Só que o que acontece? A gente tá com o mesmo repertório desde 2019. E eu falei pros guris, agora é o seguinte, eu não vou mais marcar show com a Álcool enquanto a gente não tiver um trabalho novo. Que seja um EP com 3, 4 faixas. Eu não quero que a Alto-Falante vire um Sex Pistols da vida, que toca o Nevermind the Bollocks até hoje. Entendeu? Então, inclusive eu tô indo agora quarta-feira pra Santa Maria. Eu pretendo me reunir com os guris no dia 10 ali, não, 9, dia 9, pra ensaiar material pro próximo trabalho. Vai ser um outro EP com 4 faixas, talvez 5. Tem a possibilidade da gente ver com o guitarrista de fazer um instrumental ali pra abrir o
o disco. Sim. E a gente vai começar a trabalhar nesse repertório e não tenho estimativa de quando que vai ser lançado, quando vai ser gravado, né? Se tudo der certo ali, 2025, 2026, quem sabe, né? Porque a gente ainda tem que pegar o esqueleto das músicas, desenvolver em cima. Sim, né? sim. Mas a ideia no momento é essa. E o teu trabalho solo, como é que tá? O meu trabalho solo foi assim. Né? O meu trabalho solo foi assim, ó. Teve uma época ali no final de 2013 que eu tava ouvindo muito artista solo. Eu tava ouvindo o Arnaldo Baptista na carreira pós-Mutantes, tava ouvindo o Júpiter Maçã, tava ouvindo Raul Seixas, Roberto, o Erasmo Carlos, enfim, e tudo mais. E por mais que seja difícil arrumar show, seja difícil fazer o corre, por assim dizer, sozinho, né? Eu pensei assim, nem sempre eu vou poder contar com o pessoal da minha banda. Sim. Das minhas bandas, dos meus projetos. Às vezes eu tô numa vontade de tocar, uma sede de palco, e que eu quero fazer alguma coisa independente, e eu não quero depender de ninguém para isso. Sim. E aí o que aconteceu? Eu comecei a gravar no fim de 2013, lo-fi, no Audacity, sem recurso nenhum, sem ajuda de ninguém. Gravei meu primeiro disco, No Ambition, é um disco inteiramente em inglês, nos moldes dos primeiros trabalhos lá dos The Hip Rockers. Sim. E só que daí eu deixei em banho-maria, deixei engavetado esse disco. E aí eu deixei engavetado porque vai ser difícil arrumar show solo e tal, as pessoas não vão querer ouvir material autoral em inglês e não sei o que. Só que aí depois de novo, 3 anos depois, pilhado, né? Eu comecei a compor em português, aí saiu o Sorvete Italiano, que foi o segundo disco. Foi um disco inteiramente dedicado em memória pro Flávio Basso, pro Júpiter Maçã. Tem uma música que se chama O Flávio Basso, Meu Abraço, é a música que fecha o disco. Sim. E dali em diante, aí comecei a tocar o material do Sorvete Italiano no Quebra-Mar, em Praia Azul. Começou a ter uma repercussão, o pessoal começou a gostar, começou a gostar da música endereçada pro Flávio, começou a gostar do Sorvete Italiano, começou a gostar de Gosto de Você. Sim. E aí vou começar a levar um pouquinho mais a sério, entre aspas, esse meu projeto solo. E aí isso se intensificou na pandemia, porque na pandemia o que acontece? O cara fica dentro de casa, sem contato com ninguém, vendo as pessoas morrer lá no noticiário. Sim. A gente precisava ter as pessoas precisam ter uma válvula de escape, as pessoas para diminuir a ansiedade, para diminuir o medo com a coisa toda. Sim. Eu me parei a compor desenfreadamente em casa, e chega um ponto que a gente acaba sendo altamente seletivo com o nosso próprio trabalho, que a gente quer sempre fazer o melhor. E aí o que acontece? Quando a gente acaba querendo fazer sempre o melhor, a gente acaba entrando num bloqueio criativo e não compõe nada. E eu pensei, eu não posso parar, eu não posso pensar nisso, entendeu? Eu não posso deixar a ansiedade de querer fazer alguma coisa grande me impedir, me limitar de fazer alguma coisa. Sim. Então só fui compondo, independente se a letra era boa, se a letra era ruim, não sei o quê. Sim. Não tinha instrumento de percussão, não tinha guitarra, tinha só meu violão. Eu peguei meu violão, fui no Audacity, comecei a fazer os discos só com voz e violão, e eu percebi que, como eu sou um artista lo-fi, eu gosto de gravar dessa maneira mais rústica, mais semi-profissional, por assim dizer. Sim. Eu notei que eu tocando sozinho voz e violão para uma gravação lo-fi soa bem melhor do que se eu botasse uma percussão no fundo, se eu botasse alguma coisa que saísse estourado, que reverberasse e piorasse com a qualidade do Exatamente. negócio. Então, por isso que agora todos os meus discos solos acabam sendo só voz e violão. E qual é que tu mais curte tocar dessas tuas solo, que a galera mais curte? Qual que tu vai fazer para nós? Cara, do trabalho solo, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar para tocar um som que ultimamente tem sido mesmo meu preferido. Não é por causa que a música dá nome ao meu último trabalho, que eu inclusive estou divulgando. Fiz um show agora na Big House, show de lançamento do disco, né? Sim. Mas a música que atualmente eu mais estou curtindo tocar é a música de trabalho mesmo desse último disco que eu fiz, que é Inimigo do Fim, né? Então, sim. Para quem quiser ouvir, tô lá no Spotify, saiu dia 13 de dezembro.
A data que eu completei em 2024, deixa eu ver, 2024, na realidade 2023, né? Sim. Eu lancei, completou 21 anos de atividade como músico, né? Uhum. E aí, então vou mandar Inimigo do Fim pra então vocês, vamos, então. bora lá. Baby, não adianta dizer que a festa tá acabando. Sei que ainda tem muita cerveja no freezer gelando. Eu tô ciente de que todo mundo já foi embora, mas acontece que pra mim ainda não chegou a hora. Sou inimigo do fim, sabe que eu sou assim. A hora do rolê e da resenha é o que importa pra mim. Sou inimigo do fim, sabe que eu sou assim. A hora do rolê e da resenha é o que importa pra mim. Baby, eu sei que as portas do bar já estão fechando, mas dá tempo de pegar 2 copos e sair andando. Alguém pode dizer em que a AP continua parada. Hoje quero dormir só depois das 5 da madrugada. Sou inimigo do fim, sabe que eu sou assim. A hora do rolê e da resenha é o que importa pra mim. Sou inimigo do fim, sabe que eu sou assim. A hora do rolê e da resenha é o que importa pra mim. Sou inimigo do fim, sabe que eu sou assim. A hora do rolê e da resenha é o que importa pra mim. Sou inimigo do fim, sabe que eu sou assim. A hora do rolê e da resenha é o que importa pra mim. Ah, que legal, cara. Inimigo do fim. É bem a tua cara isso aí mesmo, né, Thiago? É bem a tua cara, né, cara? Eu sou suspeito pra falar, mas lá no DCE mesmo, quando a boate abria meia-noite, 10 pra meia-noite eu tava lá, né, na entrada, ia pra lá, não tinha ninguém, ia pro balcão, pegava 1 litrão, botava 2 copos, eu era conhecido como Thiago 2 Copos Duarte, lá na boate do DCE, porque o pessoal já entrava, dava de cara comigo, e era 5, 6 horas da manhã, boate, o dia amanhecendo, boate abrindo, eu era um dos últimos a sair lá. Tu era o primeiro a entrar e o último a sair, praticamente. Exato. E aí que legal, ficou, cara, né? que legal. Na realidade, também o disco ele foi inspirado numa amiga minha que veio com essa expressão, né? Ah, eu sou inimiga do fim e tal. Fica até o final, depois estendo pras festas e tal. Sim. Ah, tá aí, é uma coisa que eu sou 100% desde que eu me entendo por gente, frequentando rolê de rock. Ô, cara, além da grande paixão que tu tem pela música, e deve ter mais outras paixões, mas eu sei de uma que tu é apaixonado, é pela Fórmula 1, né, cara? Sou, desde pequeno. Tu é um grande fã, né, cara? Eu sou Fórmula apaixonado pela Fórmula 1, pra mim. A Fórmula 1 pra mim é o futebol pro resto do Brasil. Ah, sim. A Fórmula 1 pra mim é
Eu acompanho, sim, né? Tuas postagens, tuas falas nas redes ali. E eu digo, que massa. Me acostumei desde pequeno, assim, eu lembro, assim, meus primeiros contatos com a Fórmula 1 ali, diz que a partir ali do finalzinho dos 2 anos de idade, dos 3 anos, é que tu começa a ter as tuas primeiras lembranças, tuas primeiras memórias, né, na vida, né? Ah, sim. Eu cheguei a procurar a respeito disso no Google. Uhum. E é por ali, mais ou menos. E eu lembro, assim, ó, na época que a McLaren já não era mais o carro preferido do grid, já não era mais a equipe de ponta. Sim. Né? Ela era a 4ª, 3ª força ali entre 92 e 93. Uhum. Eu ainda lembro de ver ainda o Ayrton Senna nos últimos anos dele da McLaren, né? Eu peguei quase toda a temporada de 93, eu só não assistia as corridas de madrugada porque eu era pequeno, não tinha como. Sim, né? Sim. Mas eu assistia com meu pai no domingo. Na realidade, meu pai nem olhava tanta corrida assim, porque domingo ele estava fazendo churrasco e eu ficava na frente da TV. Né? Sim, sim. E então, desde aquela época, assim, e depois... Aí as tuas memórias dessa época aí, que é 3, 4 anos. E depois, claro, com a morte do Ayrton, depois a mídia brasileira reforçava, depois relembrava as corridas e tal. Então, é aquela coisa da cultura pop que a gente tem da época que fica dentro do nosso imaginário, né? Uhum. E depois, assim, cheguei a acompanhar algumas corridas do Rubens Barrichello pela Ferrari, só que daí, quando deu aquele incidente trágico do hoje não, hoje sim, né, na Áustria lá, que a Ferrari pressionou ele para ceder a posição pro Schumacher e tudo mais ali. Sim. Ali eu meio que me desencantei um pouco com a Fórmula 1, né? Sim, sim. E eu já estava começando a engatinhar nessa questão de ser músico, mundo do rock and roll. Então eu deixei a Fórmula 1 um bom tempo de lado, uhum. né? E comecei a me dedicar mais para música e esqueci da Fórmula 1. E aí eu retomei o contato com a Fórmula 1 em 2017, que foi o último ano foi o ano de despedida do Felipe Massa, né? Ah, sim. Uhum. E aí, de lá pra cá que eu voltei a acompanhar de novo, né? Sim, sim. Daí agora a gente tá aí com uma surpresa bombástica, né? Que é o Lewis Hamilton indo pra Ferrari, né? Depois de anos na Mercedes ali, conquistando depois de tantas... 6 dos 7 títulos mundiais, ele tá indo pra Ferrari. Exatamente. Ele tá indo fazer o que o Senna queria ter feito no final da carreira, né? Uhum. E não conseguiu. Mas então aí estamos indo para o final aqui. Só queria saber antes da gente realmente finalizar essa conversa aqui maravilhosa com o meu amigo Thiago Duarte, queria saber assim, né? Tu vai para Santa Maria, né? Agora, né? Tá de férias, né? Mas aí na volta já tem alguma programação, algum show marcado ou não? Ou vai tocar lá em Santa Maria? Como é que vai ser? Não, em Santa Maria eu só vou fazer esse ensaio de repertório do material novo da Álcool. Uhum. Depois tem possibilidades de eu marcar mais shows aí por Osório, talvez no Kingesk, talvez no próprio Big House, ou então assim que, né, o Bar da Meg reabrir, né, que agora eles estão fazendo um processo de reinauguração do Bar da Meg, estão fazendo uma renovação por dentro do bar, enfim, tudo mais. Planejo começar as atividades do novo projeto que eu estou tendo aí com os guris da cena de Osório, aí um tributo a Cascaveletes e Júpiter Maçã, TNT. O projeto já tem até nome, é Delírio Fármaco o nome. Sim. E no que diz respeito aos Beatos, no caso, a gente também vai começar agora a ensaiar, porque os Beatos a gente não tem material novo, por assim dizer, desde 2018, desde o lançamento do 8º disco. Sim. E aí agora com essa nova formação eu quero basicamente recomeçar os Beatos numa nova fase, porque até 2018 os nossos discos foram todos lo-fi, foram gravados na raça ali e tudo mais, no computador, sem muita produção, sem muita mixagem. Agora a gente quer começar a fazer algumas coisas mais, digamos, profissionais, por assim dizer.
E a gente vai reensaiar músicas antigas da trajetória dos Beatles, e a ideia agora é fazer 2 EPs, cada um com 4 faixas, Sim. só com músicas clássicas de todos os 8 discos dos Beatles. Pegar ali uma faixa de cada disco, uma coisa assim. Sim. O projeto, eu tô querendo depois, com a permissão dos outros integrantes, quero rebatizar como Rockomeço, que seria então, né, um neologismo ali, um trocadilho entre rock and roll e recomeço, Rockomeço. Fazer 2 EPs do Rockomeço, volume 1 e volume 2, cada um com 4 faixas. E depois outro passo novo que os Beatles vai dar é se adequar ao modo como o mundo hoje está consumindo música, que as pessoas hoje não têm mais paciência para pegar um disco e ouvir de cabo a rabo 12 músicas. Isso se perdeu, né? Hoje tá tudo muito imediato, é o single, é o clipe, é o EP, né? Então o EP virou, né, comercialmente o novo LP, o novo full álbum, né? Hoje em dia se atribui ao EP a mesma importância de um álbum. Então os Beatles vai deixar o mundo dos álbuns para incursar no mundo dos EPs. Legal. Ô, cara, então, assim, pro pessoal te seguir, como é que é? Tem no Spotify? Como é que tá lá? Tem Spotify, Thiago Duarte, tem Facebook, Thiago Duarte, meu canal do YouTube também, onde às vezes as lives que eu faço também no TikTok, eu consigo baixar e upar lá no YouTube. No YouTube. Mas no Instagram não dá mais. Antigamente dava pra fazer isso, né? Sim. Será que dá pra falar o nome de rede social aqui? Porque vai pro YouTube, né? Vai não tem aquelas coisas de não falar o nome de uma plataforma. Não, vai pro YouTube, mas... Tá certo. Acho que não tem problema, né? Não. Daí, quem quiser me encontrar, então, no canal do YouTube lá, Thiago Duarte, né? O arroba é o mesmo do Instagram musical, arroba TH Duarte Rock. Sim. TH Duarte Rock, tudo junto. Tá? Tem o meu Instagram pessoal, quem quiser me seguir também, TH Duarte 89. Sim. Mas o musical seria esse, TH Duarte Rock. E o Spotify e o canal do Facebook, SoundCloud também, Thiago Duarte. Sim. SoundCloud eu deixo os singles, eu não deixo os discos, né? Porque lá a gente tem um limite pra colocar músicas, né? Sim. Mas é isso aí. Então tá, cara, agradeço então essa conversa, esse bate-papo muito interessante, eu que muito legal. pela oportunidade, pela grande noite de rock and roll aí, de papos sobre rock and roll. Legal. E é isso aí, boa noite a todos os espectadores da On TV Brasil, 24 horas. E vida longa ao rock, né? Vida longa ao rock and roll e vida longa ao Osório, é isso. Exatamente, legal. Então, ficamos aqui com essa conversa maravilhosa aqui com o Thiago Duarte no programa alternativo On TV, 24 horas ligado em você. Valeu, Thiagão! Yeah.
Páscoa.